Abre a tua Bíblia em Marcos, capítulo 13. Evangelho de Marcos, capítulo 13. Marcos, capítulo 13, é um sermão profético. É uma palavra profética, é uma profecia. O que é uma profecia? Profecia é uma predição de coisas futuras. É o anúncio antecipado do que vai acontecer. Uma profecia é algo que Deus usa para anunciar o que fará. A Bíblia fala que Ele não fará coisa alguma sem primeiro anunciar aos seus servos, os profetas. E aí pode pensar assim, mas para os profetas que Ele anuncia, será que Ele tem um tititi com os profetas? Não, Ele anuncia os profetas para que os profetas sejam um arauto e anunciem para todo o povo. Os profetas são boca de Deus. Eles são chamados para receber antecipadamente a revelação da vontade de Deus, para que, depois que receberem, transmitam a todo o povo. Então, profecias são predições de coisas futuras, são anúncios do que ainda não aconteceu, mas que certamente acontecerá, porque quando Deus diz, vai acontecer. E a Bíblia tem muitos profetas, nós estudamos todos eles, alguns têm palavras pequenas, outros enormes, alguns profetas foram profetas que tiveram anos e anos e anos de arauto de boca de Deus para depois se cumprir o que eles predisseram. E todo profeta é um homem normal. Todo profeta é um homem natural, o profeta Elias. Deus falou, ele orou com instância, e aí aconteceu o que ele pediu em oração. Mas ele era um homem comum, sujeito às mesmas emoções que nós. Também eu chamo sua atenção para um profeta de alto nível, um profeta chamado Samuel, um homem de Deus, um homem pelo qual Deus falava através dele. Deus falou muito com uma geração, quando Deus estava calado há algum tempo Deus não falava, mas falava muito pela boca de Samuel. E Samuel um dia foi enviado por Deus para a casa de Jessé. Deus falou, enche o chifre de azeite, vai para a casa de Jessé, porque ali eu escolhi um rei. E quando Samuel chega na casa de Jessé, Samuel vê o filho mais velho de Jessé, e o filho mais velho era bonito, era alto, era o primogênito e tinha uma aparência de imponência. E aí o coração do profeta Samuel enganou-se. O coração do profeta Samuel olhou para aquele rapaz e ele pensou, esse é o rei que Deus escolheu. E quase que ele derramou azeite na cabeça errada. Ele não derramou porque ele tinha uma conexão com o céu. E Deus falou para ele, não é este. Eu não vejo como o homem vê, eu vejo o coração. Por que eu estou contando isso para você? Para dizer que profeta pode se enganar. Profeta pode profetizar pelo coração. Aquilo que ele deseja, talvez ele fale. Acontece muito no nosso meio hoje. E acabamos achando que não é profeta porque falou alguma coisa que não se cumpriu. Mas talvez sejam profecias do coração. Aquilo que eles desejam que venha acontecer, acabam prognosticando, prevendo. Mas eu quero te falar de um profeta, que além de profeta, ele é um varão perfeito. Eu quero lhe falar de Jesus. A profecia de Marcos capítulo 13, o sermão profético, é uma profecia que foi liberada do céu pela boca de Jesus, enquanto ele estava na terra. Então não há a menor possibilidade de um engano, de um equívoco, ou de não ser algo que venha a se cumprir. E eu não quero te falar dos sinais. No sermão profético ele está predizendo as coisas do tempo do fim. Ele está predizendo as coisas que vão preceder a sua vinda. Eu não quero te falar dessas coisas.
Quando ele fala, por exemplo, o princípio das dores, ele anuncia terremotos, anuncia guerras. Ele diz, é apenas o princípio das dores. Talvez um homem não saiba o que significa princípio das dores. Uma mulher que já pariu de parto normal, sabe o que é princípio das dores. As cólicas começam compassadamente, um espaço grande, de hora em hora, talvez de 2 em 2 horas, até que à medida que chega a hora da criança nascer, as dores vão ficando apertadinhas. Quando começa a ter dor de 15 em 15 minutos, pode saber que vai nascer a criança. Mas não é disso que eu quero falar. Eu quero falar de uma palavra profética liberada por ele, nesse texto profético, onde ele usa uma figura de uma parábola. E o que era uma parábola? Uma parábola era uma história aparentemente de coisas comuns, de coisas naturais, do cotidiano, mas que continham mistérios espirituais. Um dia um discípulo falou para ele, por que o senhor fala através de parábolas? Ele disse, porque não é a todos que é dado a conhecer os mistérios do reino dos céus. Então, parábolas pareciam historinhas comuns, mas na verdade eram chaves espirituais de mistérios do reino dos céus. E o que é uma chave? Você entrou por aquela porta ali, uma multidão está aqui dentro. Certamente há um lugar naquela porta chamado fechadura, talvez tenha esse tamanho. Nessa fechadura tem um orifício que talvez seja desse tamanho, e tem um dispositivo chamado chave, que encaixa perfeitamente os seus dentes naquele orifício, faz um clique e aí destrava a fechadura. E destravando a fechadura, a porta pode ser aberta, e a porta podendo ser aberta, você pode entrar, encher esse lugar, tomar esse lugar. Mas para isso teve que funcionar uma chave, para que você entre num lugar espaçoso, grande, confortável, iluminado. Houve um pequeno objeto que funcionou para trazer o princípio da abertura. As chaves espirituais são assim. Elas são coisinhas pequenininhas na palavra de Deus. Elas passam, às vezes, desapercebidas por nós, mas que, na verdade, abrem o entendimento da revelação e nos dá o discernimento espiritual das coisas do reino dos céus. E as parábolas são chaves espirituais. As parábolas são segredos que nos revelam grandes coisas do reino dos céus. E depois que Jesus fala da grande tribulação, depois que ele fala da vinda do Filho do Homem, por exemplo, no versículo 26, ele fala, então verão o Filho do Homem vir nas nuvens com um poder e grande glória, e ele enviará os anjos e reunirá os seus escolhidos nos 4 cantos da extremidade da terra até a extremidade do céu. Ele já contou tudo o que vai acontecer. Ele já falou de todos os terremotos, ele já falou de todas as perseguições. E agora ele fala uma parábola. No versículo 28 de Marcos 13, Jesus libera uma parábola. E ele diz assim, aprendei, pois, a parábola da figueira. Quando já os seus ramos se renovam e as folhas brotam, sabeis que está próximo o verão. Assim também vós, quando virdes acontecer estas coisas, sabei que está próximo às portas. E em verdade vos digo que não passará esta geração sem que tudo isso aconteça. Passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não passarão. Mas a respeito daquele dia ou da hora, ninguém sabe, nem os anjos no céu, nem o Filho, senão o Pai. Estai de sobreaviso e vigiai, e orai, porque não sabeis quando será o tempo. É como um homem que, ausentando-se do país, deixa a sua casa, dá autoridade aos seus servos, a cada um a sua obrigação, e ao porteiro ordena que vigie. Vigiai, pois, porque não sabeis quando virá o dono da casa.
se à tarde, se à meia-noite, se ao cantar do galo, ou se pela manhã, para que, vindo ele inesperadamente, não vos ache dormindo. O que, porém, vos digo a todos: vigiai. Fala assim comigo: Senhor meu Deus e meu Pai, que o teu Espírito Santo venha sobre mim nesta noite, como espírito de revelação, para que eu possa compreender aquilo que o Senhor quer me ensinar. Em nome de Jesus. Amém. Veja bem, ele começa falando que é como a parábola da figueira. Aonde Jesus andava, onde ele andou, havia muitas figueiras. Talvez se ele andasse aqui pelo Brasil, se não fosse lá em Israel, se fosse aqui a sua caminhada, o seu ministério, ele diria assim: aprendei, pois, a parábola da mangueira. Porque quando começa a ver flores na mangueira, quando os frutinhos da manga começam a aparecer, é porque está próximo o verão. Se fosse lá no centro-oeste, ele podia dizer: aprendei a parábola do piquezeiro. Porque quando está a florada do piqui acontecendo, quando os frutos começam a aparecer, é porque está próximo o verão. Talvez no Nordeste, ele falaria: olhe para o cajueiro. Quando as flores começam a aparecer no cajueiro, e começam a aparecer as castanhas, as sementinhas, é porque está próximo o verão. Sabe do que ele está falando? Ele está falando de um tempo, de uma época. Ele está falando de uma época. Ele está dizendo: discirna a época. Ele está dizendo: olha com olhos de ver o tempo, de ver a época. Você pode discernir o verão. Verão é o tempo do calor, verão é o tempo de chuvas também. Ele está dizendo: discirna o verão. Agora veja bem, ele diz em seguida que o dia e a hora ninguém sabe. Então ele está dizendo: discirna o tempo, mesmo não sabendo o dia e a hora. Você sabe que todas as vezes que um endemoniado chegava diante de Jesus, isso é narrado na Bíblia, o demônio gritava, ele vinha gritando, e ele dizia: bem sei quem és, o Santo de Deus, vieste atormentar-nos antes do tempo. Satanás discerne o tempo. Quando ele dizia vieste atormentar-nos antes do tempo, ele sabia que não era o tempo ainda dele ser aprisionado num lago de fogo de enxofre por toda a eternidade. Ele sabia que ainda não era a hora. Jesus fala então: discirna o tempo, fique ligado no tempo, na época. O dia e a hora ninguém sabe, nem os anjos, nem o Filho. Ninguém sabe se vai ser no dia 25, às 4 horas da tarde, se vai ser no dia 22, às 3 horas da manhã, se vai ser no dia 18, ao meio-dia. Ele fala: não se preocupe com o dia e com a hora, mas discirna a época, discirna o tempo. Aí ele vai dando para aquele povo que estava ouvindo dimensão de tempo. Ele fala assim: é como um homem que, ausentando-se da sua casa, dá autoridade aos seus servos, e ao porteiro ordena que vigie. Ele dá autoridade, dá a cada um a sua obrigação, e ao porteiro ordena que vigie. Ele vai viajar, ele vai embora. Jesus estava falando da sua ascensão aos céus, depois da sua crucificação. É como um homem que, ausentando-se do seu país, do seu lugar onde está, ele vai, viaja, ele deixa tudo organizado. E aí ele diz: ninguém sabe que hora ele vai voltar. Ninguém sabe se vai ser na vigília da tarde, na vigília da madrugada, na vigília da manhã, do cantar do galo ou da manhã. Ele fala em 4 vigílias, claramente. Vou repetir: é como um homem que, ausentando-se do país, deixa sua casa, dá autoridade aos seus servos,
a cada um a sua obrigação, e ao porteiro ordena que vigie, vigiai, pois, porque não sabeis quando virá o dono da casa, se à tarde, se à meia-noite, se ao cantar do galo, se pela manhã. O que é a vigília da tarde, igreja? O que acontece à tarde? O sol já se pôs, você não vê mais ele em alto céu. Hoje o sol estava quentíssimo. Na vigília da tarde, você não precisa acender os faróis do carro. Você ainda tem a claridade do sol que se pôs, ainda não está noite. Você abre a cortina da sua sala, não precisa acender a luz ainda. Tem um resto de luz clareando, apesar do sol não estar no alto céu. Você sabia que Jesus é chamado de sol da justiça? Você sabia que quando João Batista nasceu, aquele profeta que veio anunciar a vinda de Jesus, quando ele nasceu, o pai dele, o profeta Zacarias, foi chamado em profecia por Deus. Zacarias tomou-se de profecia, e ele fala para João Batista. João Batista é um bebezinho, está no berço, e sabe o que o pai fala para o filho? E tu, menino, serás profeta do Altíssimo, vais anunciar a vinda do sol nascente das alturas, aquele que vem para alumiar os que jazem em trevas, os que jazem no vale da sombra da morte. Ele fala dele mesmo: eu sou a luz do mundo. O sol é Jesus. Ele veio para trazer luz aonde havia trevas. Na vigília da tarde, o sol já se pôs, é o primeiro momento da igreja. É o primeiro tempo da igreja. O povo do primeiro tempo da igreja, eles compartilharam os 3 anos de Jesus na terra no seu ministério. Aquele povo era o povo que ouviu o Sermão do Monte. Aquele povo era o povo que viu Jesus multiplicar pães e peixes. Aquele povo é o povo que viu ele ressuscitar Lázaro. Aquele povo é o povo que viu, andou com ele, escutou ele pregar, ficava horas escutando ele pregar. Eu gosto de alguns textos bíblicos, eu fico imaginando a grandeza desse negócio. Por exemplo, segunda epístola de Pedro, ele fala assim, escute, segunda epístola de Pedro, primeiro capítulo, versículo 16, ele está falando das coisas do céu, e ele fala assim: porque não vos demos a conhecer o poder e a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, seguindo fábulas engenhosamente inventadas, mas nós mesmos fomos testemunhas oculares da sua majestade, pois ele recebeu da parte de Deus Pai honra e glória, quando pela glória excelsa lhe foi enviada a seguinte voz: esse é o meu filho amado, em quem me comprazo. Ora, esta voz vinda do céu, nós a ouvimos quando estávamos com ele no monte. Você entende o que é isso? Pedro está dizendo: olha, eu estou pregando um Cristo, eu estou pregando um Jesus, que eu estava com ele no monte, e eu escutei a voz do céu dizendo: esse é o meu filho amado, em quem me comprazo. Eu não estou contando histórias, eu não estou falando de fábulas, eu estou falando de algo que eu vi e vivi. Ou então eu gosto também de ler primeira epístola de João, quando ele começa dizendo, versículo 1 do capítulo 1, o que era desde o princípio, o que temos ouvido e o que temos visto com os nossos próprios olhos, que contemplamos, e as nossas mãos apalparam, nós pegamos nele, nós vimos ele. A igreja primitiva, queridos, elas falavam, as pessoas falavam do que elas viveram, elas contavam umas para as outras as suas experiências. Uns estavam na hora que Lázaro ressuscitou, outros estavam na hora em que o paralítico andou, outros estavam na hora da multiplicação dos peixes, e eles falavam entre si. Talvez um tenha falado assim: você não sabe,
A menina de Jairo tinha acabado de morrer. Tinha acabado de morrer. Quando Jesus chegou lá, o povo falava, não adianta mais, a menina está morta. Pois Jesus entrou no quarto, não entrou todo mundo. Jesus entrou com poucos lá dentro. E ele chamou a menina e a menina saiu da morte. E aí todo mundo viu a menina em pé. Aí o outro falava assim, isso não é nada. Você não sabe o que eu vi. Eu vi o menino, filho da viúva, indo para o sepulcro. Já estava indo para enterrar. Já tinha tido a celebração dos rituais, já tinha tido o choro de 3 dias. E o menino já estava indo para o sepulcro. E Jesus passou e teve compaixão daquela mulher. Jesus olhou para ela e ficou com tanta misericórdia, resolveu ressuscitar o menino. E chama o menino levanta no meio do povo. Foi um susto para todo mundo. Aí a outra turma fala, isso não é nada. Você sabe o que nós vimos? Lázaro estava sepultado há 4 dias. Lázaro estava enterrado há 4 dias. E ele chegou e disse, Lázaro, vem para fora. E Lázaro saiu. Eles falavam do que eles viram, do que eles ouviram. A conversa deles eram as experiências que eles tiveram. Eles viram quando Jesus subiu. E eles ouviram quando os anjos disseram para eles, do jeito que vocês estão vendo subir, vocês vão ver ele descer, porque ele vai voltar. Eles ouviram tudo. A igreja vivia do fogo da presença ainda recente de Jesus. Quando eu for embora amanhã, e eu viajo amanhã, você vai poder compartilhar com um e com o outro o que você ouviu aqui. Você vai poder compartilhar como eu estou, o que eu falei. Ela está rouca, ela cortou um pouquinho o cabelo, está mais curto. Você viu, você está me vendo. Era assim que a igreja primitiva vivia. Essa foi a vigília da tarde. Sabe por que eles vendiam tudo que eles tinham? Porque não tinha sentido juntar bens. Porque eles acreditavam que Jesus voltaria naqueles dias. Não tinha sentido ter casas, não tinha sentido ter fazendas, não tinha sentido ter nada. Eles queriam era ganhar almas. Pedro pregava, convertia 3.000, e pregava, convertia 5.000, e pregava, convertia 7.000. Eles queriam ganhar almas, eles queriam apanhar, porque eles achavam que quanto mais perseguido, mais o povo ia confiar neles. Ora, para que sejamos perseguidos. Assim foi a igreja primitiva. E eles acreditavam que Jesus voltaria naqueles dias. Olha para quem está do teu lado e fala, ele não voltou na primeira vigília. Aí ele fala que tem uma segunda vigília. A vigília da meia-noite. A meia-noite é escuridão, igreja. A noite é longa e é escura. A vigília da noite é a vigília de trevas. A igreja começou a ser perseguida. Os fiéis começaram a ser lançados nas covas dos leões. Os jovens eram envoltos em trapos. Derramavam óleo sobre eles, tocava fogo para iluminar os palácios. As mulheres grávidas eram lançadas nas arenas de touros, envoltas em redes. Quando você começa a ler a história da perseguição da igreja, você vai ver que coisa terrível que foi. Depois vem uma falsidade, entra a idolatria. No ano 308, 307, depois de Cristo, entra a idolatria na igreja. Para você trazer a mentira, você precisa esconder a verdade. Você não pode falar mentira se você tem um comprovante da verdade. Então vamos esconder a verdade. A verdade é que a salvação vem pela graça. A verdade é que Jesus na cruz pagou a conta da humanidade. A verdade é que aquele que foi colocado no madeiro morreu por amor a todos os homens. Riscou o escrito da dívida de todos. Agora, não é porque ele riscou o escrito da dívida de todos
que todos estão limpos da sua dívida. O gerente do banco chama e fala: olha, alguém quer pagar a sua dívida. Você quer? Você concorda? Porque você precisa concordar, a dívida é sua. O contrato da dívida é seu e do banco. O contrato faz lei entre as partes, ninguém pode se meter no seu contrato. Tem apenas uma oferta de pagar a sua dívida. E o gerente do banco te chama e fala: olha, ele quer pagar a sua dívida, você quer? Algumas pessoas dizem: sim, eu quero, e nessa hora o sangue de Jesus limpa a sua dívida. Mas alguns dizem: eu vou pensar. A oferta é para todos, é para toda a humanidade, mas não é toda a humanidade que aceita. Aí vem a mentira. Não, a salvação tem um preço. Ela tem o preço de Jesus na cruz. Mas a mentira da idolatria diz que tem um preço de penitência. Você tem que rezar tantas Ave Maria, tantos Pai Nosso, mais umas 3 Salve Rainhas. E se o seu pecado for muito cabeludo, você precisa se mutilar ou precisa se flagelar, batendo nas costas, tirando sangue, ajoelhando no milho, para você ser salvo. Agora, tem um jeito menos doloroso de ser salvo. Se você tem dinheiro, fica bom para você. Você pode comprar um lugar no céu. Você pode comprar indulgência. Indulgência é a compra de um lugar no céu. Eu vi uma indulgência no Rio de Janeiro. Tem uma família que guardou o documento. Sua Santidade, o Papa fulano de tal, concede para o senhor fulano de tal, a sua esposa, seus filhos, seus familiares e até para os seus agregados, a certificação da vida eterna no céu. Em troca, ele vendeu uma fazenda. Mas ainda tem um jeitinho, ainda que você não tenha fazenda, e você foi meio mal, você está no purgatório, tem lá um lugar intermediário. E aí, se a sua família for uma família carinhosa com você, depois que você morreu, ela rezar algumas missas, você talvez saia do purgatório e vá para o céu. Mentiras. Mentiras. Maria, uma mulher favorecida de Deus, o dia que ela recebeu a notícia de que viria o Messias para o seu ventre, o dia que o anjo chega para ela e fala: descerá sobre você o Espírito Santo, o poder do Altíssimo te envolverá. Ela canta um cântico e nesse dia ela diz: minha alma engrandece ao Senhor, meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador, porque contemplou na humildade da sua serva. Ela se diz serva, ela diz que Deus é Senhor, e ela diz que tem um Salvador. Mas se nós vendermos essa imagem, ninguém vai querer comprar. Nós temos que vender a imagem de uma rainha, e vamos fazer dela uma rainha, e vamos colocá-la em evidência. Nós vamos esmagar a pessoa de Jesus, e nós vamos evidenciar a pessoa da rainha, porque aí nós vamos vender muito, muito. E como fica Jesus na história? Jesus ou é um menininho no Natal, nasce no Natal, morre na Páscoa, mas em junho, no Corpus Christi, ele continua morto. O corpo de Cristo passeia pelas cidades nas procissões, dentro de um caixão. Nasce no Natal, morre na Páscoa, no Corpus Christi está morto. Nasce no Natal, morre na Páscoa, no Corpus Christi está morto. Nunca ressuscita, nunca está à destra de Deus, nunca está preparado para voltar. Um bebezinho não vai voltar para buscar um povo, um morto na cruz também não, e um corpo num caixão também não. As mentiras, para serem implantadas, tiveram que ser apregoadas com a proibição de conhecer a verdade. Chegou um tempo dessa noite longa e de trevas, que todo aquele que ousasse se levantar contra essas mentiras era queimado em fogueiras como bruxos. Eu iria para uma fogueira tranquilamente naquele tempo. Bruxos. A Santa Inquisição, que de santa não teve nada, perseguiu, matou, destruiu,
calou a boca, mas calou a boca porque matou, não porque conseguiu fechar a boca. Porque um remanescente fiel aguentou firme tudo isso, segurou as pontas, como nós dizemos, passou essa fase crendo que Jesus é quem Ele é, e que Jesus fará o que Ele diz que fará. Por causa disso foram sacrificados, alguns foram mortos em cruz, pendurados em cruz também, crucificados de cabeça para baixo. Mas eles acreditavam que Jesus voltaria naqueles dias. Eles aguentavam, dizendo uns para os outros: suporta, aguenta, porque Ele está voltando. Não renuncia a tua fé, não abdica da convicção de que Ele volta. Ele ressuscitou, Ele está à destra de Deus, Ele vai voltar, é de graça, a salvação é de graça, aguenta firme, Ele vai te ressuscitar. Essa dor que você passa agora não é nada perto da eternidade. E um remanescente fiel manteve-se dando continuidade à igreja na vigília da noite. Olha para quem está do teu lado e fala: ele não voltou na vigília da noite. Não voltou. Ele fala que tem uma terceira vigília. É a vigília da manhã. O que acontece de manhã, igreja? Quem mora na roça, antes do dia amanhecer, a vigília da madrugada. O que acontece na madrugada na roça? Antes do sol nascer? O galo canta. O galo canta, o galo anuncia que o sol virá. O galo é um arauto para dizer: acorda, que o sol já vai aparecer. O galo é um grito para dizer: vai amanhecer. Você sabe o que foi o cantar do galo, igreja, na vigília da madrugada? Foi o grito da reforma protestante. Foi o grito de homens como Martim Lutero, como Zwinglio, como Calvino e como tantos reformistas, que disseram: é mentira o que está sendo apregoado. A salvação vem pela graça. Jesus já fez o que Ele tinha que fazer. Ninguém pode comprar a vida eterna, ninguém pode garantir lugar no céu, não tem rico que possa comprar um lugar no céu. O rico pode ir para o inferno se ele não entregar a vida dele para Jesus. O grito da reforma protestante, queridos, o grito da verdade. A Bíblia é traduzida, a Bíblia é apregoada. Você sabe que mesmo depois do grito da reforma protestante, a reforma aconteceu em 1517. O Brasil foi descoberto em 1500. Tinha 17 anos de reforma protestante já no primeiro mundo. E nós estávamos aqui sem saber de nada, os nossos antepassados. Quando eu era criança, e eu nasci em 1948, eu não podia pegar uma Bíblia na minha mão, era proibido. Só tinha um livrinho que eu podia pegar. Esse livro era o Catecismo. O padre da minha paróquia rezava a missa de costa, em latim. Todo mundo via só a careca dele. Nós não sabíamos de nada. Acreditávamos em tudo. Não sabíamos que está escrito: não farás para ti imagens de escultura, não as adorarás, não lhes darás culto, porque eu, Senhor, sou Deus zeloso, visito a iniquidade dos pais nos filhos até a terceira e quarta geração. Nós não podíamos ler isso. Não podíamos ler o que está escrito em Isaías 30, 22. Não aproveita nem o ouro da imagem, joga fora, porque é coisa imunda. Não sabíamos o que estava escrito em Deuteronômio: não bote um ídolo na sua casa para não ser amaldiçoado igual a ele. Você conhece a verdade te liberta. E conhecereis a verdade vos libertará. O grito da reforma protestante foi a verdade sendo trazida à luz. Agora não pense você que foi de graça fazer uma reforma protestante.
Não pense você que homens e mulheres não foram perseguidos, não tiveram que abrir mão de tudo que tinha, viver como foragidos, porque foram duramente perseguidos pela idolatria, pelo jogo de poder que se instalava e por tudo aquilo que tinha interesse de manter a mentira para continuar ganhando dinheiro por lugar no céu. Mas eles aguentaram firme, eles suportaram tudo. E sabe por que eles suportaram? Porque eles acreditavam que Jesus voltaria naqueles dias. Eles olhavam uns para os outros e falavam: aguenta firme, porque Ele está voltando, Ele está voltando, Ele está voltando. Pagaram alto preço para serem fiéis. Não foi de graça a fidelidade deles, mas eles sabiam que há um prêmio no final dessa corrida. Jesus não voltou na vigília da madrugada. Diga para quem está do teu lado: Ele não voltou na vigília da madrugada. Queridos, eu tenho convicção no meu espírito do que eu vou lhe falar agora. Eu tenho certeza, o meu espírito, testificado pelo Espírito de Deus, tem certeza absoluta que nós estamos vivendo a quarta e a última vigília. O dia já amanheceu. A luz está em todo o mundo outra vez. Povos de todas as raças, tribos e nações já ouviram a palavra, estão ouvindo a palavra. Jesus está fazendo coisas extremamente sobrenaturais sobre a terra. Tem lugares onde Ele mesmo está pregando em sonho para as pessoas. Ele mesmo está visitando toda a população de uma cidade de muçulmanos para pregar o Evangelho. Quando você lê no livro de Atos, e hoje de manhã eu falei sobre isso no Silk, Deus falar para Cornélio: envia um mensageiro a Jope, na cidade de Jope, na rua que fica na beira do mar. Lá tem um homem que chama Simão o Curtidor, e na casa de Simão o Curtidor tem um Simão Pedro, e Pedro tem algo para te dizer, e manda buscar Pedro, e Pedro vem, e Pedro prega para Cornélio. Você acha que isso é só coisa do livro de Atos? Isso está acontecendo nos dias de hoje. Um muçulmano recebe um sonho, e Jesus fala para ele em sonho: vai na rua tal, número tal, que lá tem um homem que tem algo para te ensinar. E quando o muçulmano vai, porque aquele sonho é uma revelação sobrenatural, ele acredita. Quando ele bate na porta, é um pastor escondido, é um missionário escondido. Ele fala: eu tive um sonho e fui enviado aqui para o senhor me falar uma verdade. Aí o pastor olha para ele e fala: você é o 12º que hoje vem aqui para ouvir essa verdade. Nós estamos vivendo a última vigília, igreja. Nós estamos vivendo a vigília da manhã. Algumas pessoas dizem: mas o Evangelho precisa chegar na Ásia, pastora. O Evangelho veio da Ásia, igreja. Jerusalém, Judeia, Samaria, confins da terra. A carta ou as cartas, as igrejas do Apocalipse são cartas às igrejas da Ásia. Onde é a Turquia hoje? Havia 94% de cristãos. Ele já andou por lá. Agora presta atenção. Muitos deixaram o Senhor no meio do caminho. Ele profetizou também isso, que o amor se esfriaria de muitos, ou de quase todos. Mas tem um remanescente fiel. Tem um remanescente que continua carregando esse bastão nessa corrida de revezamento que a igreja atravessa. Sabe como é uma corrida de revezamento? Você que não segue esportes. Uma turma começa a corrida, passa o bastão para outra turma, e essa outra turma corre, passa o bastão para outra, e são 4 turmas. E nós estamos correndo a última turma com esse bastão. E esse bastão que está na nossa mão, ele está sujo de sangue. E não é só do sangue derramado na cruz. Esse bastão está sujo de sangue de homens e mulheres que pagaram com a vida a pregação do Evangelho.
Quando eu estive aqui na terça-feira, eu falei do privilégio de fazer parte da igreja nesta geração. Que privilégio ser parte dessa igreja na última vigília. Você é livre, livre para cantar, livre para adorar, livre para construir um templo, livre para ganhar almas, livre para cumprir o seu papel nessa corrida de revezamento. E quanta honra isso é para nós. Que honra é fazer parte desta geração. Agora presta atenção. Se Deus chama as gerações à existência, se Ele em um só fez toda a raça humana e escolheu quem vai nascer quando e aonde, foi uma escolha dele. A turma que nasceu na vigília da tarde, foi uma escolha dele a turma que nasceu na vigília da meia-noite, foi uma escolha dele a turma que viveu na vigília da madrugada, e é uma escolha dele você estar vivo e ativo na vigília da manhã. Agora você tem um grande desafio. Você não pode fazer menos do que a turma que já correu fez. Você não pode fazer menos. Você não pode banalizar esse evangelho. Você não pode se acomodar, porque eu já ganhei uma alma para Jesus, está bom demais, pastora. Tem milhares que estão lá fora morrendo, milhares. A igreja cresceu, o pastor está grande, o mundo continua crescendo. São 7,5 bilhões sobre a face da terra. É chegada a hora, sabe o que Deus fala? Falta trabalhadores. Ora para que venham trabalhadores, os campos estão brancos. É hora da colheita, vai vir a última colheita sobre a face da terra. Só isso que você fala? Vai vir a última colheita sobre a face da terra. Você quer fazer parte dela? Você quer fazer parte dela? Você quer fazer parte dela? Pois então arregace as mangas e comece a trabalhar a tempo e a fora de tempo. Levanta e anda, igreja. Levanta e resplandece, porque é chegada a hora disso acontecer. Que grande privilégio é estar aqui falando desse Jesus para você. Que grande privilégio é ver você tão jovem, ainda meninos aqui, começando essa caminhada cristã. Mas eu desafio você, não deixa terminar esse ano. Olha, eu vou te dar um número e ele é pequeno, perto do povo que está perdido. Não deixe terminar esse ano sem ganhar pelo menos 10 pessoas para Jesus. Você sabe o que isso vai acontecer? Se você ganhar 10, essa igreja vai multiplicar 10 vezes. E aquele templo vai ser pequeno muito rapidamente. Eu quero desafiar você, igreja. Eu quero desafiar você a ir além dos seus limites. Porque você não tem limites, em Cristo Jesus tudo é possível. Eu quero desafiar você a fazer o que você nunca fez. Se você fizer o que você sempre fez, você vai ter o resultado que você sempre teve. E se você fizer o que nunca fez, você vai poder colher o que nunca colheu. Vai poder ver o que nunca viu. E vai poder ofertar para o Senhor uma grande colheita. Você não tem alegria quando no dia da célula você apresenta uma pessoa? Você não tem uma alegria incontida quando no dia do batismo aquele que você ganhou para Jesus é batizado? Você não tem alegria de ver ele vir aqui à frente ser apresentado? Imagine a alegria que você vai ter quando você chegar diante do Senhor e vai falar: eu trouxe para o Senhor essa vida. Ah, querido, ai de mim se não pregar o evangelho. Ai de mim se não trabalhar a tempo e a fora de tempo para esse Deus maravilhoso. Ai de mim se deixar passar minha geração sem fazer melhor do que aqueles que antes de mim vieram fizeram. Eu quero desafiar você a fazer um propósito com Deus nessa noite. Um propósito de trabalhar muito.
A Bíblia diz que Ele trabalha até agora e Ele procura trabalhadores. A Bíblia fala que nós somos arautos dEle. A Bíblia fala que se uma pessoa que está no nosso convívio não ouvir falar dEle, nós seremos cobrados disso. Nós temos que ser a atalaia desse reino. Vem o teu reino, nós cantamos, vem o teu reino. Vem o teu reino. Sabe quando o reino de Deus é chegado? Quando uma alma se converte. Sabe quando o reino de Deus é chegado? Quando uma alma é transformada. Uma transformação de uma família. É o princípio da transformação de uma cidade. E é o princípio da transformação de uma nação. Eu falei aqui na terça-feira, não tem organismo na face da terra mais poderoso do que a igreja. Fala o nome de qualquer instituição que foi poderosíssima no passado. Fundação Rockefeller, onde está? Império Romano, onde está? O poderio do Egito, onde está? E a igreja do Senhor crescendo, e 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 crescendo. Cadê o pessoal do louvor? Enquanto eles sobem, eu quero fazer um convite. Nós vamos encerrar cantando, nós vamos encerrar adorando. Eu quero fazer um convite. Talvez tenha vindo nessa noite, nesse lugar, pessoas que não são de células, não fazem parte. Pessoas que vieram convidados por amigos. Vamos lá escutar a pastora Tânia, ela está aí. Talvez você tenha vindo porque Deus planejou a sua vinda. E você nunca tenha entregue a sua vida para Jesus. Você nunca tinha dito, Jesus, eu quero fazer parte do teu reino. Talvez você tenha ficado bravo comigo, porque você se ajoelhava diante de mais e escutou eu falar tanta coisa aqui. A responsabilidade é minha, viu? Total. Eu sou responsável por aquilo que falo. Talvez você nunca tenha pensado que Jesus está às portas. Talvez você nunca tenha sido tocado pelo Espírito Santo para entregar-se, aceitando o pagamento da sua dívida. E você quer fazer isto nesta noite. Se tem alguém nessa situação que quer entregar a sua vida nas mãos de Jesus, fazer parte dessa igreja poderosa na terra, fazer parte dessa igreja que vai fazer diferença. Olha como é gostoso. A pessoa vem quando você já começa a chamar. Você quer isso? Você quer? Tem alguém? Tem alguém que quer? Sai do seu lugar e vem aqui à frente. Sai, vem, minha querida, vem. Tem mais alguém? Não bobeia não, não bobeia não. Sai do seu lugar e vem à frente. Vem, querida, vem. Vem. Venha. Não bobeia não. Não bobeia não. Você não pode ficar de fora. Venha. 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 Não demora não. Não demora que nós vamos cantar ainda hoje. Vem, tem mais um vindo ali. É isso aí. Esperar para quê? Ficar na mão do cão para quê? Permitir que a sua vida ainda seja tocada por aquele que vem para matar, roubar e destruir. Tem um que quer te dar vida e vida em abundância. Vem, querida, vem. Fale comigo, a igreja fala também. Vamos animar eles. Vamos falar junto com eles, para que a confissão deles tenha eco no meio da igreja. Fale assim, você que veio aqui à frente. E você que está aí sentado alegre porque ele veio à frente. Fala, Senhor meu Deus e meu Pai, eu creio que o teu Filho Jesus veio ao mundo em carne para morrer numa cruz no meu lugar. E eu creio que sou pecador
quando ligamos na terra, nós, igreja, ligamos na terra, esse amém que eles fizeram foi ligar na terra a sua oração. E a palavra de Deus diz que quando ligamos na terra, é ligado no céu. O amém da igreja fez com que Deus escrevesse o seu nome no livro da vida. Aquele que é ligado na terra é ligado no céu. E se Jesus voltar nas próximas horas, você vai com a gente. Você